Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Sabe quando a gente fala que quem vê cara não vê coração? Pois é, mas às vezes, quem vê cara também não imagina do que a pessoa é capaz de fazer por uma obsessão. Tem gente que confunde paixão com loucura e acaba cruzando linhas que nunca mais podem ser desfeitas. A história de hoje, gente, ela é pesada. E é aquele tipo de segredo que a pessoa guarda as 7 chaves porque ela sabe que se ela contar, ninguém nunca mais vai olhar pra ela do mesmo jeito. Então vamos lá. Quem mandou esse relato pra gente foi a Lidiane. Hoje ela tem 37 anos, mas essa história aconteceu quando ela tinha uns 30. A Lidiane, ela morava sozinha num complexo de apartamentos enorme, daqueles blocos gigantes que parecem uma cidade vertical, sabe? Se fosse pra fazer uma comparação com o BH, é como se ela morasse no JK, que tem apartamentos desde kitnets e duplex ou talvez triplex, não tenho certeza. Mas é um conjunto de prédios, assim, desses bem grandes. Inclusive nem é BH que vai a história, tá, gente? Só pra vocês entenderem mesmo a situação aqui de onde se passa a nossa história. Então é um desses prédios bem grandes, que mora muita gente e de várias classes sociais misturadas. Então você acaba não conseguindo conhecer todo mundo. Enfim, ela trabalha como auxiliar de enfermagem no hospital particular e tinha acabado de realizar o sonho de comprar uma kitnet nesse prédio. Um quarto e sala bem ajeitadinho. Uns 3 andares acima dela morava o Márcio. A Lidiane acredita que ele tinha uns 45 anos na época. Segundo ela, o Márcio era o sinônimo do charme. Bonitão, sempre bem vestido e exalava um perfume que tomava conta do elevador. Eles só se cruzavam ali, no sobe e desce dos andares. Ele era sempre muito educado, dava aquele bom dia, dava uma boa noite, um sorrisinho discreto. E isso já foi o suficiente para Lidiane, que falou que é emocionada se apaixonar perdidamente. Com o tempo, a Lidiane começou a investigar a vida dele como podia. Descobriu que o Márcio era casado com a Renata e tinha 2 filhos. Mas ao invés de cair na real e seguir a vida, parece que saber que ele era proibido deixou a Lidiane ainda mais obcecada. Ela começou a decorar os horários dele, ela sabia exatamente a hora que ele saía para a garagem para poder pegar o carro e ir trabalhar. Ela dava um jeito de sair de casa no mesmo segundo, gente, só para poder dividir aqueles minutinhos de elevador. Loucura, né? Sim! Pois, gente, ela sempre descia na portaria e ele ia até o subsolo. Mas aquele trajeto era um ponto alto do dia dela. Ela conta que às vezes o plantão no hospital estava exaustivo, mas ela se arrumava toda só na esperança de encontrar com ele. E, gente, eu até entendo a Lidiane investigar o cara e tudo mais, tá? Até porque, se com um contatinho a gente já quer descobrir tudo sobre ele, imagina quando você tá apaixonado, então. Você definitivamente vira um Sherlock Holmes e já ativa ali seu lado detetive e qualquer informação já vira uma pista. Agora, o cara era casado, né, gente? Pai de família. Então, pra mim, ela até podia manter o flerte ali com ele, mas assim, sem obsessão, sabe? E quando eu falo manter o flerte, é tipo um crush. Você tem um crush na pessoa, não necessariamente uma paixão. O tempo foi passando e a Lidiane, ela continuava alimentando esse amor platônico. Ela começou a jogar umas indiretas, dava uns sorrisos mais abertos, tentava puxar assuntos sobre o tempo ou sobre o prédio. E o Márcio, por pura educação, ele sorria de volta. E aí ele respondia curto. Só que na cabeça da Lidiane, aquele sorriso era um sinal verde. Ela interpretava a educação dele como: eu sou casado, mas eu tô te notando, hein? Se você quiser, eu quero. Ei, Lidiane. Pois é, gente, ela jurava que ele olhava pra ela de um jeito diferente. Até que teve uma reunião de condomínio que era obrigatória pro bloco deles. Tava o salão cheio, gente. Todo mundo lá, inclusive o Márcio e a Renata. O salão tava lotado, tava quase todo mundo do prédio e a Lidiane foi toda preparada, super arrumada. Porque ela sabia que ia encontrar com o Márcio ali. Já estava no finalzinho da reunião e o síndico perguntou se alguém tinha algum comentário, se queria falar alguma coisa, se tinha algo mais.
E foi aí quando a Lidiane se levantou. Ela pegou o microfone, olhou bem nos olhos da Renata e disse em alto e bom som: Eu não aguento mais viver escondida. Márcio, você precisa ter coragem e resolver a nossa situação. Eu não quero mais ser a outra. Eu quero que você assuma o que a gente tem. Oi? Gente! A louca, né? Lidiane, como assim? Na reunião do condomínio? Imagina o silêncio que ficou naquele salão. O Márcio, coitado, ficou pálido. Parecia que ia desmaiar. A Renata nunca tinha visto a Lidiane na vida. Olhou pro marido sem entender nada. E o Márcio começou a negar. Dizia que a Lidiane era louca, que nunca tinha falado com ela além de um bom dia. E foi aí que a Lidiane deu o golpe de misericórdia. Ela olhou pra Renata e disse: Ah, ele tá negando? Então pergunta pra ele, Renata, como é que eu sei que ele tem uma pinta vermelha na virilha e uma outra preta no corpo do pênis? Eu conheço o corpo do seu marido melhor do que você imagina. Tá passada, gente? Imagina o escândalo nesse prédio. A Renata perdeu o chão na mesma hora. Ela ficou de boca aberta. Olhou pro Márcio e ele tava com uma cara de choque, sem entender como aquilo tudo estava acontecendo, e saiu da reunião na hora. O Márcio, lógico, foi atrás dela desesperado. E a reunião, gente, virou uma fofocaiada danada. A Lidiane disse que ficou ali em pé, plena, com um sorrisão, achando que poucos dias depois o Márcio bateria na porta dela agradecendo por ter libertado ele. Gente, imagina o desespero desse cara. Como que explica uma situação dessas? Como que explica que nunca houve nada? Ah, tá bom, a mulher sabe detalhes da sua vida que ninguém mais sabe a não ser sua esposa. A Lidiane falou com tanta convicção que, assim, não tem defesa, né? Quem que acreditaria nele? Mas agora, a gente volta um pouco na história pra explicar como que a Lidiane sabia desses detalhes tão íntimos do Márcio. Porque se você achou que eles tiveram alguma coisa, não, viu, meus amigos? Eles não tiveram nada. Vocês lembram que eu falei que a Lidiane é auxiliar de enfermagem, né? Pois bem, meses antes dessa reunião, a Lidiane estava no plantão dela no hospital, na correria, quando deu entrada um paciente para uma cirurgia de emergência. Era uma hérnia inguinal estrangulada. Acho que é assim que fala. Aí a Lidiane, ela explicou que é um tipo de hérnia que dá na virilha. E se não operar rápido, o sangue para de circular e pode até necrosar, tá? Então, quando ela olhou a ficha do paciente, o coração dela, gente, quase saiu pela boca. Era o Márcio. Ele chegou acompanhado de um colega do trabalho, estava com muita dor, mal conseguia falar. E a Lidiane, ao invés de manter o profissionalismo, ela entrou em modo de missão mesmo. Ela contou que deu um jeito de se infiltrar na equipe que ia auxiliar naquela cirurgia a qualquer custo. Ela fez o que foi preciso para poder estar naquela sala de cirurgia, gente. E foi ali, na mesa de cirurgia, com o Márcio anestesiado, que ela teve acesso a detalhes que ninguém, além da esposa e dos médicos, poderiam saber. Como a cirurgia era na região da virilha, a Lidiane viu duas marcas. A pinta na virilha e a outra no corpo do pênis. Uau! Ali, gente, a Lidiane pensou que ela tinha acabado de ganhar a chave para ter o homem que ela queria. Ela achou que acabando com o casamento dele, que brilhante ideia, ele ficaria com ela. De acordo com as vozes da sua cabeça, né, Lidiane? Pelo amor de Deus. Gente, e assim, muito antiético, né? Pelo amor de Deus, achei doentio, tá, Lidiane? E além de antiético, doentio, achei de um mau caráter gigantesco a atitude da Lidiane, tá? Não só pela área da saúde, mas todo o trabalho existe uma descrição, né, gente? E um limite ético muito claro. Agora, na área da saúde, esse limite ele é quase que sagrado. Não importa a justificativa psicológica que a Lidiane vai trazer aqui, assim, de verdade, pra mim, o que aconteceu ali foi total abuso de poder, tá, Lidiane? O paciente, ele não escolhe estar inconsciente, ele não escolhe se expor. Então, quando alguém atravessa essa linha,
o problema, assim, pra mim, de verdade, ele deixa de ser uma curiosidade ou de ser um interesse pessoal e passa a ser uma responsabilidade profissional mesmo, sabe? Ética e até moral. Então, assim, vulnerabilidade nunca pode ser uma oportunidade, não. Principalmente no trabalho e nesse ambiente específico. Ó, o plano da Lidiane funcionou, tá? Funcionou pra destruir, mas não pra construir nada. O que ela sabe é que a Renata botou o Márcio pra fora de casa naquele mesmo dia da reunião de condomínio. O barraco no corredor foi feio. E cerca de 6 meses depois, a Renata vendeu o apartamento, pegou os filhos e sumiu dali. Já o Márcio desapareceu. Ninguém nunca mais nem ouviu falar dele. E a Lidiane, ela soube que ele ficou arrasado, assim. Ele tentou provar que não tinha nada com ela, mas como? A prova da Lidiane era irrefutável, né? Sim! Hoje, 7 anos depois, a Lidiane ela ainda mora na mesma kitnet. Ela conta que nunca mais teve notícias de nenhum dos dois. E ela nunca ficou com o Márcio, gente. E a relação deles nunca passou daquela conversa trivial de elevador. E o que sobrou foi o arrependimento, né, Lidiane? Ela olha pro elevador e hoje ela sente um peso enorme no peito, gente. Ela sabe que acabou com uma família e com o psicológico de um homem. E com a paz de uma mulher, assim, usando uma mentira baseada numa informação que ela roubou de dentro de um hospital. Ela me confessou que hoje entende que o que ela teve foi um surto de insanidade, uma obsessão ali doentia. E ela nunca nem teve coragem de contar pra ninguém que aquele caso ali que ela expôs na reunião nunca existiu. Ela vive com esse segredo sabendo que aquela prova que ela apresentou ali foi o maior crime ético que ela poderia ter cometido. E o dilema que fica é esse: como é que você se defende de uma mentira que tem uma prova tão íntima? O Márcio perdeu a família porque a prova contra ele era o próprio corpo. Ó, pra essa história eu dou a nota 5, porque a Lidiane, o que ela fez foi muito errado, gente, imperdoável, sabe? Chega a beirar a doença mesmo, tá, Lidiane? Não sei se depois você procurou aí alguma ajuda psicológica, mas acho importante. E assim, eu fiquei até pensando depois, gente, se ela não deveria ter procurado a esposa, a Renata, pra tentar desmentir a história, ou até procurar o Márcio pra pedir desculpas, sabe? Mas eu fiquei pensando depois que isso poderia gerar ainda problemas maiores pra ela, né? Porque o Márcio, ele poderia, não sei, ser uma pessoa violenta, ainda que ele não aparentasse, querer agredi-la, ou a própria ex-esposa também, não sei. Sem contar que eu acho que aqui caberia um processinho, tá? Assim, vocês acham? Vocês acham que caberia um processinho na Lidiane? Será que não entraria naquela questão de difamação e danos morais? Não sei, hein? Ó, ouvintes advogados, comentem aqui, por favor. E aí, o que vocês acham? Existe perdão pra uma coisa dessas? A Lidiane deve carregar essa culpa pro resto da vida dela ou ela deve tentar limpar o nome do Márcio? E você conseguiria perdoar uma pessoa que fez algo assim? Entre 0 e 9, qual nota que você dá pra essa história? Me conta. Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre 0 e 9 podcast@gmail.com. Vou repetir, hein? Entre número 0 e número 9 podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima! Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.